Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marcos Reis, professor de Física, e com relação ao segundo ano, na nossa primeira aula, foi comentado que a física do segundo ano, principalmente, ela vai tratar sobre a termologia. Lembrando que termologia é parte da física que estuda o calor e as temperaturas. Relembrando que calor é uma forma de energia, enquanto temperatura é o estado de agitação térmica das moléculas de um corpo. Então vejamos aqui, iremos falar nesse vídeo, nessa aula, sobre os estados físicos da matéria. Detalhe, lembrando que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Portanto, matéria tem massa, lembrando que essa massa que está sendo considerada aqui, ela tem uma unidade, pode ser dada em quilograma ou em grama. E ela possui também volume. O volume pode ser dado em litros, centímetros cúbicos ou metro cúbico. A matéria, ela se encontra na natureza em estados físicos, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. No sólido, por exemplo, nós temos o ferro, o gelo, alumínio, madeira. Com relação aos líquidos, temos como exemplo o mercúrio, água, leite, a gasolina. Só lembrando que o mercúrio é um metal, só que um metal líquido. O gasoso, no estado gasoso, a matéria se encontra no estado gasoso. Exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, o gás de cozinha. Com relação à disposição das moléculas nesse corpo, nessa matéria, quando se trata de sólidos, as moléculas que formam esse sólido, elas ficam mais concentradas, mais compactadas, enquanto que nos líquidos, elas têm uma movimentação e essa distância entre as moléculas, ela aumenta um pouco. Lembrando que os sólidos quase não têm movimentação. E o exemplo dos gases. Lembrando que, no caso dos gases, as moléculas elas estão bem mais afastadas uma das outras, né? Com relação ao estado físico da água, vamos levar em consideração aqui, por exemplo, a substância água. A água encontra-se na natureza em três estados físicos, que vamos considerar aqui sólido, como é o caso do gelo, o líquido, claro, e vapor. Vamos considerar a forma vapor, por exemplo, as nuvens. Durante a formação das nuvens, então essa água ela passa para o estado de vapor. Lembrando que nós estamos utilizando aqui o termo vapor. Beleza? Com relação à mudança de estado físico da matéria, vamos considerar aqui mudança de estado físico, por exemplo, da água. Ela passa do estado sólido para o estado líquido, ou ela pode passar do estado líquido para o estado de vapor. Essas mudanças, elas se dão em função do aumento da temperatura. Então, veja só, é uma das coisas que vocês do segundo ano precisam internalizar, compreender é que toda vez que um corpo qualquer recebe calor, a temperatura desse corpo tende a aumentar. Quando aumenta a temperatura, ele pode passar de um estado físico para outro, que no caso do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor. Então vejamos como se dá e como são os nomes dessas transformações. Durante o aquecimento, que é quando a substância está recebendo calor, isso se chama aquecimento. Recebe calor, aumenta a temperatura. Então, quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido, isso se chama fusão. É o caso do gelo. O gelo, quando ele é retirado de dentro do congelador, a sua temperatura, como já foi mencionado, a temperatura do gelo, quando ele passa pelo estado de fusão, é 0 graus Celsius. O caso do líquido, quando a substância passa do estado líquido para o estado de vapor, é a chamada vaporização. Relembrando que essa mudança de fase, ela ocorre
devido ao aumento da temperatura. Quando a substância passa do estado sólido para o estado de vapor, lembrando, sem passar pelo estado intermediário, que é o líquido, isso se chama sublimação. É o caso da fumaça de gelo seco. Se você vai a uma festa, lá naquela festa o pessoal está produzindo aquela fumaça esbranquiçada, ali nada mais é do que um sólido, que é o dióxido de carbono, quando ele é superaquecido através de um mecanismo elétrico. Então, aquele sólido, ele sublima, ele passa do estado sólido para o estado de vapor. Um exemplo aí, nessa simulação, nós temos o gelo derretendo, fusão, né? Nós temos uma panela de água fervente, então isso se chama vaporização. E no caso aqui, uma peça de iodo. O iodo ele tem essa propriedade de passar pelo estado de sublimação. Um outro material que também sublima é aquelas pedras de naftalina, pedra de cheiro. Algumas pessoas acham que chamam de pedra de cheiro. Então essa naftalina, ela também passa por esse estado de sublimação. Quando o pessoal coloca essas pedras dentro do guarda-roupa, ela vai diminuindo com o passar do tempo. Isso se chama sublimação. O sólido passa direto do estado sólido para o estado de vapor. No caso da vaporização, cabe destacar aqui que são 3 formas de vaporização. Uma delas é a evaporação. A evaporação ocorre de forma lenta. É o caso de quando uma pessoa lava roupa que estende ao sol, coloca para secar, aquela água ela evapora de forma lenta. Isso tem um certo tempo de demora. O outro caso é a ebulição, ocorre de forma turbulenta, como é o caso da panela fervendo. Quando você está colocando água para ferver, se você vai fazer um café, a água quando ela começa a ferver, relembrando, a água pura ela ferve a 100 graus Celsius. Como eu falei anteriormente, no processo de fusão, o gelo ele passa pelo do estado sólido para o estado líquido, exatamente a 0 graus Celsius, levando em consideração a condição normal de temperatura e pressão, a CNTP. Geralmente essa condição está relacionada com a temperatura ambiente e a altitude. Essa condição normal de temperatura e pressão, geralmente ela é observada na região de praia, em regiões de praia. Por exemplo, vamos destacar aqui São Luís, Luiz Correia, Fortaleza. Então, naquela região de praia, a água pura ferve exatamente a 100 graus Celsius e ela passa do estado de gelo, do estado sólido para o estado líquido, exatamente a 0 graus Celsius. Um outro caso de vaporização é a chamada calefação. Ela ocorre de forma violenta. O que vem ser a calefação? Quando você coloca uma frigideira para esquentar e um pouco de água cai ali dentro, ela rapidamente evapora. Ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Tipos de vaporização. Então nós temos aí o exemplo de evaporação, né? Uma roupa estendida. A ebulição, eu considerei aqui novamente a panela fervendo. E, consequentemente, a calefação. Inclusive, às vezes, dá para destacar essas bolhas, né, fervendo. Ela ferve de forma rápida e violenta. Com relação às mudanças de estado físico, no caso do resfriamento, o resfriamento é quando a substância perde calor, perde energia, diminui a sua temperatura. Então, isso tem um outro nome. Como, por exemplo, a substância passa do estado de vapor para o estado líquido, é chamada de liquefação, ou também chamada condensação. É o caso de uma panela, quando ela está fervendo, que você coloca uma tampa sobre essa panela, aqueles vapores de água sobem, atingem a tampa,
A tampa, pelo fato de estar com uma temperatura menor, faz com que esse vapor diminua a sua temperatura e, consequentemente, forma-se ali gotículas de água. O outro caso, quando a substância passa do estado líquido para o estado sólido, isso se chama solidificação. Quando você põe, por exemplo, água dentro de um congelador, dentro de 1 litro ou de um copo, aquela água no estado líquido, ela vai diminuir a sua temperatura até chegar ao ponto de solidificação. A água, lembrando que ela também solidifica a 0 graus Celsius. E o outro caso é quando a substância passa direto do estado de vapor para o estado sólido. Isso se chama ressublimação ou sublimação, a mesma coisa. Um exemplo aí da questão do resfriamento. Nós temos, por exemplo, o exemplo de uma panela. Essa tampa ela vai receber esses vapores de água e, consequentemente, se formar o líquido aqui dentro. É a chamada liquefação ou condensação. Quando você pega 1 litro de água bem gelado de dentro do congelador, às vezes ele está na forma líquida e quando ele é colocado dentro de um copo, ele se solidifica. Então, do estado líquido para o estado sólido, se transformando em gelo. Isso se chama solidificação. E no caso aí nós temos a sublimação, novamente a sublimação do iodo, onde esses vapores do iodo, eles atingem essa superfície e pelo fato de estar a uma temperatura menor, ele forma cristais, ou seja, passa do estado de vapor para o estado sólido. Então, pessoal, por hoje a gente para por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o que a gente falou sobre a transformação ou as mudanças de estado físico da matéria.